Salve, torcedor vascaíno ligado aqui nesse Acorda, feriado em todo o território nacional. E hoje eu chego por aqui, como sempre, em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo. No primeiro comentário fixado aqui no chat, você entra, faz o seu cadastro, coloca aí o código promocional AVE+, e você tem a possibilidade de dobrar a sua primeira entrada na banca da 1xBet. Tá esperando o quê? Você que quer fazer uma graninha extra, lembrando que a aposta esportiva é diversão e não meio de vida. Agora, eu lhe asseguro que a 1xBet é a melhor opção que a gente tem aí no mercado, além de ser parceira aqui do canal AVE+. Torcedor, olha só, essa capa hoje aí, provavelmente já tem muita gente aí do outro lado que já tá com umas pedras na mão para jogar em cima do Faísca aqui. Eu confesso a vocês que hoje é um feriado santo e esses personagens da capa, para uma boa parte da torcida do Vasco, estão mais para Judas do que para santo. E eu vou tentar trazer uma reflexão, apenas isso. Ninguém precisa concordar comigo, como eu sempre deixo claro aqui para vocês. Eu vou começar falando do Zé Gabriel, um jogador que veio numa troca do Internacional de Porto Alegre, que o torcedor do Vasco, antes mesmo dele fazer a sua estreia, acabou comprando o pacote Zé Delivery. Tanto é verdade que nos grupos de rede social que eu participo, o torcedor nem chama de Zé Gabriel. Ou melhor, poucas vezes chamou de Zé Gabriel. Chamou já de Zé Delivery, comprando a ideia do torcedor do Internacional. Pois bem, eu lembro que ano passado o Zé Gabriel fez um campeonato carioca ok, depois teve um problema particular, acabou sendo retirado da relação por várias rodadas e apareceu novamente num jogo que o Vasco perdeu para o Internacional de Porto Alegre, jogando fora de casa no Beira-Rio. Estive presente lá com o Flávio Dias e ele do nada surgiu como titular na equipe do Vasco. Um jogador que estava afastado, mas ninguém sabia o motivo e até hoje a gente só sabe que é um problema particular. E ano passado, na retomada do Vasco, depois do vexame que foi aquele primeiro turno, o Zé Gabriel, em vários momentos, foi muito importante. A gente não pode esquecer que talvez nas duas melhores apresentações do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, o meio de campo foi o protocolo Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. E daí, torcedor, eu já vou pular aqui para o segundo personagem dessa capa, que é o Praxedes. O Praxedes, que há 3 anos foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de futebol júnior, atuando pelo Internacional de Porto Alegre. O que acabou despertando o interesse do grupo Red Bull, que fez a sua aquisição. Até hoje é a maior contratação da história do Red Bull Bragantino. O jogador foi para lá, não conseguiu performar tão bem como se imaginava e acabou vindo para o Vasco. E no Vasco ele começa muito bem, arrasador. Aliás, faz um clássico esse contra o Fluminense aí nas 2 melhores atuações do Vasco, que até faz um gol de cabeça. E acaba demonstrando durante uma boa parte do campeonato uma boa capacidade técnica. Só que, infelizmente, realmente, ele baixou de produção. Ele não teve uma carreira no Vasco até agora, jogos de uma forma linear. Ele oscila muito. E o torcedor vascaíno acaba pegando no pé dele, muitas vezes com razão. E assim, a gente espera que o Praxedes possa, em algum momento, recuperar o futebol que fez ele ser o melhor jogador da Copa São Paulo de futebol júnior, fez os scouts do Red Bull Bragantino cacifarem a sua contratação, porque assim, eu sempre brinco aqui no canal que a principal contratação que a Vasco SAF deveria fazer é trazer os scouts do Red Bull Bragantino, porque o melhor custo-benefício do futebol brasileiro são os scouts do Red Bull Bragantino. E os números
dessa equipe deixam claro. Porque se você olhar aí do 1 ao 11 da equipe do Red Bull, o torcedor de modo geral, aquele que não acompanha o futebol com assiduidade, quem realmente não está todo dia ali, vai conhecer aí 3, 4 jogadores chutando alto, muito alto. O Red Bull faz um trabalho de mercado, de scouts, de procura por novos valores muito bom. E viram no Praxedes uma oportunidade que performa e acaba jogando mal. Performa e acaba jogando mal. E eu acho que é um jogador que não dá para a gente descartar no Vasco, como eu percebo nas redes sociais. Já contei aqui em algumas oportunidades, eu já troquei ideia em algum momento, 2, 3 oportunidades, sentados na mesma mesa, com o Rogério Micali, que hoje comanda a seleção sub-23 do Egito e foi o técnico que acabou ganhando aí a primeira medalha de ouro olímpico para o Brasil e ganhou uma Copa São Paulo de futebol júnior sendo técnico do Figueirense. Então, a gente não pode descartar a ideia de um cara desse quando se fala de base, porque ser campeão de uma Copa São Paulo de futebol júnior com uma equipe que não é carioca, paulista, gaúcha ou mineira, é porque já é um cara que faz, ou paranaense, porque hoje no Paraná também tem grandes equipes de base, já é um cara que a gente precisa escutar quando fala. E o Rogério Micali, certa vez ele falou assim para mim, não solta a mão de um jogador que já performou em alto nível na base antes dele completar 23 anos, porque ele pode, em algum momento, voltar a ser o jogador que já foi. E o Praxedes tem 21 anos. Então, assim, eu vejo, às vezes, nas atuações do Galdames, muito Praxedes. Um destro, o outro canhoto. Só que a paciência do torcedor do Vasco com o Galdames é uma, e a paciência do torcedor do Vasco com o Praxedes é outra. E quando, torcedor, isso é uma via de mão dupla. Porque eu vou trazer para vocês aqui, por exemplo, eu também às vezes faço avaliações, o Sforza. Eu já cheguei até a escrever no nosso grupo de WhatsApp que eu temia que o Sforza foi uma contratação que não iria dar certo. E no último jogo eu dei nota 8 para o Sforza. E eu estou convicto que ele já é uma boa contratação? Não, ainda não estou convicto. Só que as atuações dele começam a dar indícios que vai ser útil, talvez não da maneira que eu imaginava que ele poderia ser aproveitado, mas de uma outra maneira. Então, assim, só para deixar claro que eu também faço avaliações erradas e depois os jogadores vão mostrando ao contrário e eu mudo de opinião e não tem problema nenhum. E a minha fala hoje aqui é essa, para que o torcedor do Vasco, em algum momento, quando esses jogadores da capa aí performarem bem, que eles possam levar o carinho do torcedor vascaíno. E eu deixei por último aqui o Léo Pelé, que foi contratado do São Paulo e desde a sua contratação impressiona a rejeição. Primeiro, pelo valor dessa contratação. Muitos torcedores do Vasco acharam um valor absurdo. E eu entendo, porque a gente vinha de um Vasco que não tinha condição de pagar nem salário e o valor investido no Léo, num primeiro momento, podia até ser um valor que as pessoas achavam alto. E não era. Era realmente o que o mercado avaliou e o que poderia ser pago. Pois bem, eu vou fazer uma retrospectiva aqui. O Léo, que era um lateral normal, comum, que o Fernando Diniz, atual técnico, campeão da América, inclusive fez até algumas partidas pela seleção brasileira, no comando, convenceu ele a sair da lateral esquerda e ser um zagueiro. Ou seja, uma opinião de alguém que é do ramo. Você pode gostar do Fernando Diniz, você pode não gostar do estilo de jogo dele. Agora, que você também pode parar para ouvir o que ele tem para falar a partir da hora que é o atual campeão da América, eu não descarto a fala de um treinador desse. Sai o Fernando Diniz, vem Hernan Crespo. O Hernan Crespo que, desde que estreou como treinador de futebol, vem fazendo campanhas ótimas. É só você pesquisar os clubes que vem passando o Hernan Crespo. E o Hernan Crespo tira o São Paulo da fila. Ele é campeão paulista com o Léo jogando na zaga. Sai o Hernan Crespo, chega Rogério Ceni, que ficou pé da vida quando soube da negociação do Léo do São Paulo para o Vasco. Aí, torcedor, eu pergunto para você, quem tem mais embasamento para falar do futebol desse jogador? As arquibancadas do Morumbis, com todo respeito, ou 3 profissionais
do futebol, do mais alto gabarito. Você pode não gostar do Fernando Diniz, você pode não gostar do Hernan Crespo e você pode não gostar do Rogério Ceni. Agora, achar que todos eles, os três, estão completamente errados, você já tem que parar para pensar. E o Léo, por que eu estou falando do Léo? Porque num dos primeiros treinos do Vasco, teve uma situação que tem uma foto do Álvaro Pacheco ao lado dele, como quem apontando assim uma jogada, uma bola, um caminho. E olha, o que o torcedor vascaíno fez chacota com o Léo nessa foto, até porque o torcedor vascaíno criou o termo que, perdão se você que está me assistindo usa aí do outro lado, que eu acho muito escroto, que é o termo marca fofo. Queria deixar claro para vocês que nos scouts do Léo, aí de corrida no Campeonato Brasileiro, dos 4 observados até agora, ele só não está entre os 3, entre os 3 primeiros em um, que é a distância percorrida. O Léo é um dos 3 zagueiros que alcançou a maior velocidade no Campeonato Brasileiro. O Léo está entre os 3 zagueiros que mais piques, sprints acima de 25 km por hora, dá numa partida no Campeonato Brasileiro, e o Léo está entre os 3 zagueiros que dá mais piques acima de 20 km por hora num jogo. Ou seja, de 4 métricas analisadas, ele está em 3. E na cabeça do torcedor do Vasco, o Léo é um marca-fofo. É um cara que não consegue performar e não consegue competir. E eu confesso que eu acho isso até uma covardia. Claro que tem partidas que ele falha, que ele não vai bem. Agora, a saída de bola que o Léo tem, a maneira que ele se comporta, de não se esconder durante o jogo, é algo que acaba jogando contra ele. E essa personalidade dele, ano passado, lá naquele primeiro turno ridículo, e só ele ficava se expondo dentro de campo, só ele tentava armar aquela equipe. Gente, a gente não pode esquecer que teve um determinado momento que a única jogada que a gente via no Vasco do Barbieri era o Léo Pelé correr para o ataque e bater lateral para dentro da área. Inclusive no Morumbi, eu estava presente lá com o Flávio, o Vasco tomou um gol assim, porque o Léo ficava se expondo a toda hora, a todo momento. E digo mais, não era um cara que ficava se expondo apenas dentro de campo. Era o único que tinha coragem de vir dar a cara para bater, dar entrevista, falar com o torcedor, comunicar. Enquanto todo mundo corria, o Léo estava ali. E esse ano o Léo aí retornou à titularidade, é um jogador que, na minha visão, é muito importante se o Vasco for jogar com 3 zagueiros pela sua saída de bola pela esquerda. Eu acho ele muito útil e o torcedor vascaíno, na sua maioria, sempre tem essa resenha. Para cima de Praxedes, para cima de Zé Gabriel e para cima do Léo. Eu venho aqui pedir uma reflexão. Será que não era momento de uma trégua nessa nova fase do Vasco, que agora vem um treinador novo, que está tudo zerado, absolutamente tudo zerado, ele não conhece ninguém. Se ele daqui a pouco optar por Praxedes, se ele daqui a pouco optar por Zé Gabriel, não seria legal a gente aplaudir das arquibancadas, dar força para esse jogador, porque ele pudesse cada vez performar mais e melhor? Porque eu penso assim, quando um jogador do Vasco performa bem, ele me deixa feliz e tenho certeza que deixa o torcedor do Vasco feliz também. Mais uma vez, apenas uma reflexão. Será que esses 3 dá para abrir mão assim tão cedo? Dá para sair toda hora falando que eles não prestam para jogar no Vasco? Não sei. Eu, particularmente, não abro a mão de nenhum desses, não abriria a mão de nenhum desses 3 enquanto a gente tem esse elenco à disposição hoje. Tamo junto, galera. Por favor, vou pedir para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui em todas as suas redes sociais, deixe o seu comentário aí embaixo. Quer descer a lenha no Zé Gabriel, no Praxedes, no Léo, não tem problema nenhum. Aqui, o torcedor tem vez, tem espaço e tem voz. Ninguém precisa concordar comigo. É só respeitar a opinião. Quem respeitar a minha opinião, que os 3 podem ser úteis e as críticas são fora do tom, é a minha opinião. Quem acha que as críticas são normais, que tem que criticar mesmo, tá tudo certo. Segue o jogo. A função do jornalista é fazer o torcedor pensar. Aí a concordar ou não é uma outra história. Tamo junto, galera. Abraço.